Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Culto de segunda-feira, meditação na palavra, e vamos fazer uma oração como de costume, de agradecimento ao Senhor pela palavra que vai falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Senhor Deus poderoso, Senhor, meu Pai, entramos em Tua santa presença em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nessa noite, pedindo perdão, meu Deus, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Deus de Israel, Senhor, nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, como ovelha, Senhor, diante do seu pastor. Meu Deus, te pedindo, Senhor, para guiar os nossos passos, para guiar, meu Deus, aleluia, a nossa caminhada, meu Deus, o nosso dia a dia. Senhor, para que o Senhor, meu Deus, seja a nossa força. Meu Deus, para que o Senhor, meu Pai, seja aquele que nos ilumina, meu Deus, aquele que nos dá graça, aquele que nos dá força para prosseguir. Deus de Israel, nos colocamos diante do Senhor, meu Deus, como crianças, meu Deus, aleluia, Senhor, queremos ser santo como Tu és santo, queremos andar, meu Deus, em santidade, queremos andar, Senhor, com a nossa mente focada em Ti, focada, meu Deus, na Tua palavra. Não deixa, meu Deus, que as dificuldades do dia a dia, os estresses, meu Deus, as situações difíceis no trabalho, meu Deus, em casa, retire, Senhor, a Tua paz de dentro de nós. Não permita, Senhor, que essas situações retire o Teu Espírito Santo de dentro do nosso ser. Meu Deus, que nós não venhamos, Senhor, nos enganar, que nós não venhamos, Senhor Jesus, nos deixar nos confundir, Senhor, mas que a nossa confiança, meu Deus, esteja em Ti, que o nosso olhar, meu Pai, esteja no Senhor, a nossa confiança, meu Deus, para caminhar, para prosseguir, ela esteja, meu Pai, totalmente no Senhor. Meu Deus, não deixa, Senhor Jesus, que essas preocupações, essas adversidades, meu Pai, possam roubar, meu Deus, a Tua alegria de dentro de nós. Meu Deus, mas assim como diz a Tua palavra, que a Tua alegria seja a nossa força, meu Deus, que a Tua graça seja o nosso, meu Deus, meu Pai, sustento, meu Deus, nessa noite, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude durante essa caminhada, que o Senhor nos dê sabedoria em todas as ações da nossa vida, nas tomadas de decisão, no nosso trabalho, Senhor, em casa, meu Deus, diante de todas as situações, nos dá sabedoria, meu Deus, e permanece sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa, nos dando graça, meu Deus, multiplicando, meu Deus, no material, o alimento, meu Deus, multiplica, Senhor, a farinha na panela, multiplica, Senhor, o alimento, multiplica a saúde, multiplica a presença do Teu Espírito Santo, multiplica, meu Deus, a vida financeira, meu Deus, que haja melhora, meu Deus, que haja conquistas, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Fala conosco através da Tua santa palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de hoje está no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Amém? Você pode pegar a sua Bíblia e ler juntamente comigo. Neemias está lá no Antigo Testamento, ele veio depois de Crônicas, depois de Esdras e depois o livro de Neemias. Amém? 8, versículo 10. A palavra diz assim: Então lhes disse: segue o vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura, e enviai porções para aqueles que nada foi preparado, porque esse dia é santo ao nosso Senhor. Nem estejais contritos, porquanto a alegria do Senhor é a vossa força. A palavra de Deus, ela vai primeiro nessa noite nos trazer um questionamento. Nós temos dentro de nós a alegria do Senhor? Será que a nossa vida tem tido alegria? Será que mesmo diante dos estresses, das dificuldades que nós enfrentamos dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, os desentendimentos que acontecem no trabalho, às vezes as discordâncias, coisas que acontecem durante o nosso cotidiano, situações às vezes que querem roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz. Será que isso tem nos sufocado? Será que isso tem tirado de dentro de nós a alegria do Senhor? E a palavra hoje traz esse questionamento: como nós podemos ter uma vida alegre mesmo diante de todas essas situações? No versículo 10 que nós lemos, nós vamos ver uma parte da história
aleluia, do livro de Neemias, que é uma continuação daquela pregação do livro de Esdras. É o momento que o povo de Israel estava cativo ali na Pérsia. E a palavra vai dizer, aleluia, no livro de Esdras, que Ciro, o rei da Pérsia, ele concedeu que o povo de Israel, que o povo escolhido, eles pudessem voltar para sua terra natal, a terra escolhida, a terra que o Senhor prometeu para o seu povo, e que eles pudessem ali fundar um altar, um local de sacrifícios ao Deus vivo. E como eu havia falado na outra pregação, a palavra de Deus diz que o Senhor toca no coração do rei da Pérsia, Ciro, e que dentro do coração dele cresce esse desejo de libertar o povo que estava ali cativo e que o povo voltasse para a sua terra, para a terra que o Senhor escolheu para o seu povo. E a palavra vai dizer que antes de toda essa situação, antes do cativeiro do povo escolhido, eles entraram dentro dessa situação por conta de seus pecados, por conta de seus erros. Então o Senhor permitiu, como outras vezes, que o povo fosse entregue nas mãos dos seus inimigos. E a palavra vai dizer que eles foram entregues na mão dos babilônicos, e ali eles ficaram aprisionados por muitos anos. E a palavra vai dizer que Deus vai usar o próprio líder, o próprio rei dos inimigos do povo escolhido, para que ele libertasse Israel, ele deixasse o povo, os israelitas, irem para a sua terra, aleluia, a terra que o Senhor escolheu para eles, e lá eles ofertassem um sacrifício ao Senhor, construindo um altar de adoração ao Senhor. E a palavra vai dizer que Deus, ele levanta 3 profetas. No livro de Esdras, a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai levantar Zorobabel, Esdras e em seguida Neemias. Então, para que edificasse esse altar, esse local de sacrifícios ao Senhor. E a palavra vai dizer que o próprio rei da Pérsia, ele financia essa obra. Mas eu não quero focar nessa palavra, mas quero focar na palavra sobre a alegria do Senhor ser a nossa força. Então, o povo, nesse capítulo 8 de Neemias, mostra aí, se você for ler desde o início, que o povo estava reunido ali para ver os profetas falarem as leis do Senhor. E a palavra vai dizer que o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação. Ele trouxe a lei e disse, a palavra diz que ele subiu num púlpito, ele subiu num lugar alto, o qual ele ficou visto por toda aquela multidão, e ele, sendo escriba, ele começa ali, a palavra diz no versículo 4 que ele se põe de pé diante daquele púlpito de madeira, o qual estava feito para esse propósito, que era falar das leis do Senhor. E eles começam ali, Esdras, e ali com Neemias do seu lado e outras pessoas, a palavra vai dizer no versículo 4, ele começa a falar das leis do Senhor para a congregação. Que congregação? O povo israelita que foi liberto para ir ali oferecer sacrifício ao Senhor. Então eles estavam distantes do Senhor por conta de seus pecados, eles já tinham sofrido muito dentro do cativeiro por conta dos seus erros. Então seus corações estavam ali entristecidos, talvez, estavam ali amargurados. E a palavra vai dizer que Esdras abre o livro das leis do Senhor à vista de todo o povo. Então ele abre ali a palavra e ele começa na frente de todo aquele povo falar das leis do Senhor. E eu acredito que diante do cativeiro que os israelitas passaram por conta de seus pecados, eles estavam muito tristes. Todo o povo tinha se reunido para ouvir as escrituras que os sacerdotes levaram ali para ministrar os seus corações. Então os sacerdotes tinham explicado tudo que estava escrito na palavra de Deus. E agora, diante desse conhecimento, eles começam a ficar cientes de todos os pecados que eles cometeram. É como aquela palavra diz, na verdade não é na palavra, mas a gente já ouviu muitas vezes na igreja, quando eu tenho consciência dos meus erros, quando eu sei que aquilo é errado, eu estou pecando se eu continuar fazendo. Então a palavra de Deus vai dizer que a partir daquele momento eles têm consciência de seus erros e eles começam a ficar entristecidos.
O pecado tinha levado à destruição de Jerusalém e ao exílio dos israelitas na Babilônia. Então, Jerusalém havia sido destruída e a maior parte dos israelitas tinham sido levados cativos para a Babilônia. Mas Neemias, que era líder do povo, tinha outra perspectiva. Deus tinha trazido o seu povo de volta a Israel e agora estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém. Tinham recebido uma segunda oportunidade. Olha como Neemias ele tinha outra visão. O povo estava entristecido, cabisbaixo, envergonhado pelos seus pecados. Mas Neemias ele não tinha essa visão. Ele sabia que ali era outra oportunidade que o Senhor estava dando para o povo de Israel. Então Deus estava transformando aquela situação de pecado, de sofrimento, construindo um povo dedicado a Ele. Então, através do conhecimento da sua palavra, aquele povo ia ser transformado. Esse não era um dia de tristeza, mas na verdade era um dia de alegria pelo futuro. Aquele povo estava sendo transformado através da palavra. Então ali eles estão tristes, eles começam a ficar cabisbaixos e entristecidos, mas a palavra vai dizer no versículo 9 que nós lemos, no versículo 10 no versículo 9 vai dizer: e Neemias, que é o Tisata, e o sacerdote Esdras, o escribas, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é dia santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem pranteeis, porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Aquele povo ele chegou a chorar, a clamar, a se lamentar por conta de seus erros. Mas então no versículo 10 eles vão dizer: segue o vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura, e enviai porções para aqueles que nada foram preparados, porque esse dia é santo ao Senhor. Nem estejais contritos, porquanto a alegria do Senhor é a vossa força. Então ali eles trazem a palavra de correção, eles trazem a palavra da verdade, e ao mesmo tempo Deus ali através desses profetas traz a palavra de consolo. Não se entristeçais, mas a alegria do Senhor é a vossa força. Então, existe um tempo na nossa vida que é o tempo de largar a tristeza. Irmãos, nós não podemos carregar a culpa, o sofrimento, a situação que já aconteceu no passado pro resto da nossa vida. Chega um momento que é necessário a gente largar essa tristeza, é necessário a gente largar esse problema que aconteceu no passado e deixar isso para trás. Isso que talvez tente nos consumir, tente te fazer parar, tente te fazer ficar cabisbaixo como o povo de Israel estava aqui, mas a palavra veio através do profeta, através de Neemias, e vai dizer que aquele povo não se entristecia, mas que eles se alegrassem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então essa palavra o Senhor traz no nosso coração: se alegrem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Independente do estresse que você enfrentou, independente da situação difícil, das lutas, saiba que a alegria do Senhor é aquilo que te dá força para prosseguir. Às vezes não é fácil, às vezes é difícil, mas o Senhor é quem nos dá graça e nos dá essa força para que a gente venha prosseguir. Irmãos, eu quero que você entenda que você não vai conseguir sozinho. Eu não consigo sozinho, mas é o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos dá graça. E a palavra vai dizer que essa alegria que vem do Senhor, ela não apenas nos fortalece, mas ela também nos une. A igreja, ela fica em uma só união, através dessa alegria que vem do Senhor. Porque essa alegria é que não pode ficar guardada só para nós, mas a gente precisa compartilhar. Então, quando a gente recebe a alegria do Senhor, a gente não guarda só para nós, mas a gente compartilha. Assim como os israelitas foram instruídos a festejar e partilhar o que tinham uns com os outros, nós também podemos espalhar a alegria de Deus entre as pessoas que conhecemos. A alegria do Senhor nos desafia a amar o nosso próximo e levar o evangelho a mais pessoas. Então essa alegria ela vai trazer um desafio para nós: compartilhá-la, não guardar só para si, e trazer essa alegria para as pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Essa é a palavra que Deus traz ao teu e ao meu coração nessa noite. Se fortaleça na alegria do Senhor, porque ela é a tua força. Ela é quem fortaleceu o povo de Israel. Ela é quem trouxe o arrependimento e a transformação e fez aquele povo festejar após o cativeiro. Amém? Essa é a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor.